Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Piso Arte. Hoje temos um tema muito importante em tecnologia, como também resistência química. Vamos passar para vocês como é todo esse processo. Temos um convidado muito especial, que é o André Rosa, CEO da Verimaster, que vai passar todas as informações para o nosso público, voltados aqui, apaixonados por madeira, resistência química a vernizes para pisos de madeira. Isso é uma coisa maravilhosa, que vocês vão ter uma dimensão como vai ser o resultado final de tudo isso daí. André Rosa, muito obrigado por você poder compartilhar esse conhecimento aqui ao nosso público, que adora ter novidades, como também tecnologias para ter resistência em relação a vernizes, a pisos de madeira e tudo mais. Primeiro, cumprimento à audiência do podcast, ao Atur. Mais uma vez, obrigado por ser chamado aí e dar espaço aí para a gente fazer esse teste e mostrar para todo mundo o que a Vermaster tem de diferencial. E para mim vai ser um prazer e um orgulho aí estar provando na prática o que vamos fazer aqui. E o que nós vamos fazer isso na prática, André? Hoje é resistência química em piso de madeira com verniz aplicado Hydro 2K. Lembrando que o selador é Aquatenax de fundo. Em cima o verniz. Aplicaremos gasolina, acetona e álcool em gel. Na duração do podcast, no final, depois de 1 hora, vamos limpar e ver o resultado. Ou seja, a gente já tem que fazer essa aplicação agora para ter um intervalo de 1 hora e vocês terem o resultado, como vai ser esse acabamento. Ele vai ficar totalmente uniforme, é isso? Totalmente uniforme, não pode agredir, e vou explicar aí no teste como que funciona o comportamento de produto químico em cima do verniz, né? Para não ter dúvida e questionamento aí por ninguém da audiência. Maravilha, então vamos fazer isso agora. Vamos começar por qual, André? Vamos lá, Antes disso, deixa eu fazer aqui uma anotação. Para que todos aí possam entender, a gente vai assinar o quadro justamente para poder documentar o que vai acontecer aqui. E se amanhã alguém quiser ver, esse quadro vai ficar no centro de treinamento da Vermaster para apreciação de qualquer um que tenha dúvida. Maravilha. Hoje é o dia? Hoje, dia 24 do 5. 24 do 5 de 25. Agora são 13 horas e 6 minutos. 13 e 6. Ok? Perfeito. O quadro está documentado e assinado. Ok? Perfeito. Vamos iniciar. Vamos lá, André. Posso já começar aqui jogando? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro produto é gasolina. Arthur, verifique para mim se isso aqui condiz com gasolina. Nossa, fortíssimo. É aditivada. Pessoal, isso aqui é gasolina que a gente vai já começar a jogar. E olha, não foi pouco, hein? Jogamos para empoçar. A gente tá aqui, ó, pessoal. Essa região todinha com gasolina. Essa daqui, álcool em gel. Certifique se condiz com álcool em gel. Álcool em gel. O álcool em gel, vou jogar aqui. Uma quantidade generosa, hein? Generosa. Próximo é o acetona, temida acetona. Dentro deles, o mais forte é a acetona. Certifique-se que é uma acetona. Pelo odor, as características, né? Joga. Pode jogar aí no meio. Ixi, caiu bastante. Tranquilo. Então, vamos nessa. Nesse período, vamos passando as informações e deixar essa química reagir no verniz. Exato. Perfeito. Vamos lá.
vamos fazer uma explicação Sim. sobre a resistência química, como que ela condiz para o telespectador aí poder entender. Os produtos da Vermeister, ele tem uma tecnologia e resistência química e atração. É um produto que quem tem cadeira de rodinha de plástico e tiver ocorrência de trafegar sentado nessas cadeiras, como a gente está sentado aqui, não danifica o piso. Lógico que vai ter um desgaste prematuro, mas ao longo do tempo, coisa que a resina da concorrência se desgasta em pouco tempo. E a resistência química, ela se dá primeira demão Aquatenax, selador bicomponente da Vermeister. Ou seja, isso aqui é um catalisador. É um catalisador adicionado no selador, primeira demão do selador. Depois, você escolhe o verniz. O verniz, você tem 3 opções. Brilhante do rótulo azul, fosco do rótulo verde e acetinado do rótulo amarelo. Essas são as novas embalagens que temos hoje aqui no Brasil, direto da Itália, com QR Code, onde você tem acesso à ficha técnica do produto e todos os detalhes. Você tem o código de barra e você tem a característica direcionando o tipo de acabamento, brilho, fosco e acetinado. E aqui são os catalisadores. Observa que componente A é o verniz, né? Componente B, o endurecedor, e o componente C, o solucione. É um produto tricomponente, tá? André, o Solucione, qual é a função dele, que é o componente C? Todo profissional, quando aplica o produto, Sim. O Hidro 2K, e vai preparar, ele pode observar que quando ele coloca o componente B dentro do componente A, Sim. ele se torna grosso, espesso como mel, e traz uma insegurança na hora da aplicação. O Solucione serve para estabilizar e autonivelar o produto para ele dar essa textura, como a gente vê na amostra. Uma textura veludada e bonita. E uniforme. Exatamente. Sem ter um risco de criar, entre aspas, uma casquinha de laranja e tudo mais. Exatamente. As 3 principais funções desse produto. O terceiro componente do verniz. Lembrando que Sim. quando você catalisa o produto, sobrou, tem que jogar fora. Temperou, que a gente fala no popular, aí Exato. endurece. Endurece e não tem jeito. E a aplicação tem que ser uma demão a cada, no mínimo, 8 horas. Eu recomendo excelência, uma demão por dia. Porque o produto ele é tão forte que se você vir com uma demão e na sequência, depois de 4 horas, 5 horas, já vir com outra, ele é tão forte que a de cima derrete a de baixo. Então, isso é uma informação extremamente importante, hein? Exato. Porque muitas vezes tem profissionais que querem fazer 2 demãos no mesmo dia, né? Para ganhar tempo e tudo mais. Nesse caso... Se você aplicar 8 horas da manhã e quando for 5 horas da tarde da outra demão, beleza. Mas isso é pouco provável. Pouco provável. Mas, enfim, aí o certo é de um dia para o outro. De um dia para o outro. A base, depois de 5 horas. Aplicou a Aquatenax, depois de 5 horas pode vir com o verniz. O verniz, no mínimo 8 horas. Excelência, de um dia para o outro. Perfeito. Então, só para poder recapitular com mais calma, o pessoal que está acompanhando, quer entender, não só os profissionais, mas também o pessoal que é gestores de obra e quer entender como que é esse processo, vem com a Aquatenax, que é o seladora bicomponente. Eu acredito que acho que é a única seladora bicomponente, não é? A única seladora bicomponente. Que é essa daqui. E com resistência química e atração. Perfeito, que é o catalisador. Aí aplicou em torno de 5 horas. 5 horas. Aí você pode fazer polimento ou não? Pode. Pode fazer polimento. Polimento é a critério do profissional. Perfeito. E aí você aplica o verniz, que é o hidro, que você tem as 3 versões, Positivo. Que é o brilhante, o fosco e o semibrilho. Positivo. Maravilha. E aí, entre as demãos, coloca o catalisador, cada anel desse daqui, André, para 1 litro. É 1 litro. Isso. Okay. E no galão também vem mensurando a litragem. Você pode temperar a cada 1 litro ou dividir o meio aqui e fazer a cada meio litro. Perfeito, para de repente você não ter perda de material, Exato. né? Uma vez que catalisou, você vai endurecer e sobrar. E aí o Solucione, ele para poder fazer com que na hora que você vai aplicar o verniz, ele acaba fazendo com que ele estabiliza
e o acabamento fica mais uniforme, perfeito, mais correto. perfeito. Exatamente. Legal. Ponto importante que entre uma demão de verniz e outra, período de 8 horas. É isso, André? 8 horas no No mínimo. mínimo, No tá? mínimo. No mínimo. Ou seja, de um dia para o De outro. um dia para o outro. E aí faz o polimento normal. Faz o polimento normal, se houver necessidade. Tem profissional que gosta de lixar a base, tem profissional que Sim. gosta de lixar o verniz. Tem Correto. profissional que lixa a base e o verniz. Ao critério. O que é importante a gente lembrar é espessura versus demão. Ou seja, gramatura da quantidade de verniz a ser aplicado de acordo com o que o Exatamente. fornecedor, o fabricante recomenda. Exatamente. Vou fazer uma breve ilustração aqui. Ok, Nós temos 3 demão de verniz, ok? certo. São 3 camadas aqui de verniz. 1, 2, 3, né? Ok. Isso aqui é uma representação simbólica. Tá. São 3 demão. Quando você aplica a primeira demão, quando você fala, são 3 demão, você tem que fazer versus gramatura. Sim. Por quê? 3 demão é fácil. Eu pego um galão, uso um tipo de rolo lã baixo. Isso aqui é um galão para 90 metros. Eu uso em 120, 130. Ah, você está esticando o material. Estou esticando, mas o cliente que não tem esse conhecimento vai falar: o profissional deu as 3 demão, mas respeitou a espessura? Não, a quantidade a ser Então, aplicada. Correto, ele pode aplicar bem esticadinho, porque existe um segredo que todos os profissionais conhecem, que é o quê? Quanto mais esticadinho você aplica, mais bonito fica. Sim. Então, o que, que acontece? Muita gente estica para ficar aquela textura bonita, mas se sobra produto, não faz a quarta demão. Então, você tem que equilibrar o ponto aí. É importante Posso isso. fazer uma pergunta? Vamos supor que esse profissional Da gosta. gasolina. Tá. Tem todas essas É. químicas, gasolina, acetona, tudo aqui, né? Vamos lá. Aquele profissional que gosta de aplicar camada mais fina. Então, nesse caso, por causa do acabamento e tudo Sim. mais, então aí aplica mais uma demão. Aí tem Sim, que ser pra compensar. uma demão extra. Exato, você tem um galão aqui de 5 litros, você tem ciência que ele faz 90 metros. Aí. Um galão desse em torno de 90. Porque é 6 litros. Ah, boa. Porque é 6 litros. Certo, porque Se- você tem o catalisador e o solucione. Isso, se fosse um galão de 5 litros, eu falaria em torno de 75, 76 metros. Isso eu tô falando na linha da Vermeister, tá? Tá. Me desculpa aí, dei uma engasgada. Né? Tranquilo, a gente tá com um pouquinho É. de gasolina aqui do É uma lado. reação aqui. É. Então, isso daqui, vamos supor que eu tô com uma obra de 90 metros. Eu tenho a quantidade, eu tenho a necessidade de 1 galão de base e 2 de verniz. Sim. Vamos supor que terminei a obra, dei uma de base e 2 de verniz. Me sobrou verniz, metade do galão. O que eu tenho que fazer? Dar outra demão. Sim. Porque me sobrou metade, era a Sim. quantidade. É demão versus gramatura. E muita gente peca, fala 3 demão, quer aplicar, às vezes aplica muito esticado, visualmente fica lindo, mas ao longo do tempo ele acaba desgastando prematuro. Ou nesse caso aqui que a gente está fazendo, resistência química, Sim. pode afetar a resina, porque a espessura está mínima. Faz todo sentido. Então é bom a gente lembrar disso, porque às vezes um profissional ou um cliente final amanhã adquire um produto e aplica o mais esticado possível, você pode estar comprometendo o resultado final. Sim, é a resistência, né? Do que ele proporciona. Exatamente, exatamente. Certo. E o Aquatex, a gente tá falando de 6 litros também, né? 6 litros. Ele é 1 litro de catalisador para 5 litros de produto. Porque, olha, o catalisador tem 1 litro, é isso aqui? Litro. É. Exatamente. Então é 6 litros. 6 litros. Que também é a maioria das outras marcas é o quê? 5 litros, 5 litros. E não tem catalisador. Com catalisador. Mas a Aquatex é base seladora e não existe outras marcas com... Não existe. Não existe. Não existe. Então é uma tecnologia italiana, né? Se amanhã vier a acontecer de ter, Sim. foi criado agora, né? Foi Coisa- desenvolvido agora. Mas de antigamente não tem nada. A Vermeister é o que tem um selador bicomponente, fabricação italiana, presente em 65 países. Perfeito. A Piso aplica, né, também a marca da Vermaster, assim, nós somos profissionais, a resistência e qualidade é admirável. Olha, pra você ter uma ideia, quando você aplica a base da Aquatex, ela sela a madeira de uma tal forma que quem não conhece parece que está envernizada, né, André? Exatamente. Já vi muita gente Hum, deixar. Tem profissional, cada profissional tem uma Sim. técnica.
Tem profissional, como eu disse, que gosta de aplicar bem esticadinho. É, Ele dá 2 de base bem esticadinho. Gasta a mesma quantidade. 1 galão para 90 metros, mas 2 de mão bem esticadinha. Você olha, já cheguei em obra para fazer acompanhamento técnico sim. e a cliente está achando que está pronto. E, nossa, ainda tem mais E processos ainda tem ainda. mais 2 de mão de verniz ainda. E em relação à aplicação, você recomenda um tipo de algum rolo ou vai muito profissional? O que você acha? Assim, rolo médio? O que Tá. você recomenda? Isso até é uma coisa assim Hum, que você me conhece, sabe que eu sempre ofereço o que é de melhor. sim. Custo-benefício e resultado. A Vermeister tem os rolos adequados, né, para aplicação desse produto, mas como é um rolo que vem da Itália, se torna muito caro. É, Então, uma das coisas que eu me importei aqui em fazer um rolo que trazia o mesmo resultado, Nossa, tá? formidável. E pesquisei e fiz testes, a gente achou o rolo da Atlas, o 13, eu acho que é o 1327, se eu Tá, não me engano, tá? ok. Deixo essa ressalva aqui que eu posso estar errado na nomenclatura, mas é o Hand Plus da Atlas, né? Esse rolo ele dá o mesmo efeito do que o rolo importado da Vermeister. Porém, não dura tanto. É um rolo que você faz 2 ou 3 aplicação, porque cada aplicação que eu falo, cada obra são 3 demão, né? Sim. Então você Então vai ele vai aplicar em estruturando. torno aí de 9 vezes, né? Aí você já tem que jogar ele fora porque ele, um termo técnico, fica sabugado, né? A gente fala entre nós, o rolo É. ficou sabugado, ficou só o sabugo, né? Então aí você tem que descartar. Outra coisa que você me fez lembrar, Hidro 2K sempre rolo tem que estar de meia vida para cima, nunca meia vida para baixo, porque Meia influencia vida no pra cima. resultado. O rolo tem que estar novo. Aquele rolo que você já usou em 1, 2 obras, não usa depois para finalizar o hidro, porque ele é um produto tão consistente de conteúdo Sim, que ele que precisa de um ele. rolo, de uma lã para espalhar ele bem. Tá? Mas muito bom de ser aplicado em vista do que o profissional está acostumado, pô, top. André, precisa ter um rolo só para Aquatanks e um só para Venice? Vamos, não posso esconder o jogo, né? Não posso esconder o jogo. É. A seladora Aquatenax, eu recomendo usar aquele rolo velho. Por quê? A Hum, Aquatenax, depois de que você usa o rolo, ele para lavar é nojento. Aqueles profissionais mais criteriosos que lava, esfrega, consegue deixar limpo, mas a maioria não. A maioria é, reclama, fala que perde o rolo, mas eu costumo dizer, o rolo custa em média aí de R$ 13, R$ 14. sim. A qualidade da É obra o resultado final. é top por causa disso, né? É uma economia, né? Se você não conseguiu lavar o rolo direitinho, Faz é porque o sentido. produto é bom. É bom. É bom, é bom. Entendi. Então é bom ter um rolo para a base, Aquatenax, e o Sim. outro para verniz. Usa o rolo velho. O rolo velho permite você utilizar aplicar o Aquatenax, não influencia no resultado. Aqui, Que é uma rolo. base, né? Então dá para. Exato, a madeira tá chupando, tá É, selando. Aqui o rolo meia vida para cima. legal, legal. E quando a gente pega assim uma madeira como esse caso aqui, que é um tauari, o polimento, você acha interessante fazer todas as etapas ou também faz muito de profissional? Eu, eu sou daquela parte mais técnica, né? Eu tenho a experiência, já atuei na Sim, parte da restauração, mas a minha disciplina hoje é mais técnica. Então eu tento misturar as duas coisas. A minha preferência é aplicar o selador Aquatenax, esperar ela secar, não lixar, para preservar a base. E depois vir com o verniz, a primeira demão. Aí você lixa a primeira de verniz e dá a última demão, sem lixar. Por que eu preservo a base? Porque você. Aqui, vou deixar claro isso daqui com esse teste químico que a gente está fazendo, porque a resistência química está na base e no verniz sim, é o conjunto. ao conjunto. O tempo que está aqui, 1 hora, é pouco. Mas quando a gente fala resistência química, é deixar o produto cair e não secar. Então, às vezes, fica de um dia para o outro, às vezes ele atinge a primeira ou a segunda camada. Quanto mais camada ele atinge, mais ele demora para se regenerar. Quando você limpa, ele fica com sombreado. Aí ele leva de 2 a 24 horas para se regenerar. Ou seja, está evaporando. Tá evaporando. Às vezes você vai atingir só a primeira camada, 2 horinhas, ele volta à coloração normal. Ficou 8 horas.
ele já vai demorar aí umas 12 horas. Se ele chegar na base, que é a última barreira, A última barreira. ele vai demorar mais, porque ele tem que sair da base, passar pela primeira e a segunda camada de verniz. Então isso pode levar 24 até horas. 24 horas, entendi. Já aconteceu assistência técnica de a pessoa chamar no dia, a gente ir depois de 2 dias, chegar lá não tá nada. Tá nada. Né? Então eu falo isso na prática. Isso aí, então, pessoal, fica atento, porque leva muitas vezes 24 horas, dependendo Exatamente. da profundidade, e quanto que acabou impregnando, né? Descendo, né? A química e a questão também, urina de pet, porque todo mundo, hoje em dia quase uma boa parte da população tem o seu animal de estimação, né? Seu cachorrinho, seu gato e tudo mais. E é muito comum ter ocorrência de urina de pet, né? Com certeza. E esse verniz, ele é funcional também em relação à urina de pet. Exato, ele também tem essa resistência química. Fala resistência química, adentrando em um outro assunto. Sim. Muita gente fala assim, no rótulo não está escrito que é resistente à urina do tal. Por quê? Quando você certifica um produto que ele tem resistência química, o mundo de produto químico é imenso, é de A a Z. Sim, é complexo, né? E para mim é imensurável a quantidade que tem. Para você falar que tem resistência química, tem que ter resistência a todas as químicas. Então, quando a gente fala que o produto tem resistência química, é porque a gente já testou nos principais. O que são os principais? A urina de animal, né? Pet, gato, cachorro. Thinner, de pintor. Thinner é pesado, hein? É forte. Uma gasolina, que o profissional está usando como diluente, uma gasolina. Álcool, por causa da pandemia. Acetona de unha, perfume. Então, Sim. Isso a gente sabe que o produto tem resistência química. Agora, para mim, falar assim, o produto certificado para resistência química. Eu vou ter que testar com vários tipos de ácido, vários produtos, e não é decorrente do piso de madeira. Não é. Aí generaliza muito, né? Exato. Aí você o cara tem uma fazenda lá, tem um bode. Aí o bode mija no piso e mancha. Eu não testei com urina de bode, entendeu? Mas vai saber se é diferente da urina do cachorro, do gato. Então é complicado. E às vezes as pessoas usam de maldade isso, viu? Falar, o produto não vem escrito, porque tem essa responsabilidade. Quando a gente fala resistência química, são os produtos cotidianos nossos aqui. Né? Mas é muito vasto. Outro ponto também que é importante, essa resistência começa a criar forma quantos dias depois da aplicação da última demão? Boa pergunta. O Hidro 2K, ele é 7 dias. Essa amostra aqui fez 7 dias ontem, quinta-feira. Ok. Fez 7 dias. No 7º dia a gente fez a resistência química e aprovou. Eu já fiz uma resistência química nessa madeira. Antes de trazer. Às vezes a pessoa que fez a amostra, um pedacinho de madeira, você tem que temperar pouco produto, às vezes você erra a mão no catalisador, alguma coisa, eu tenho que certificar, né? Sim. Então, já foi testado. E hoje está fazendo 8 dias. Produto químico e arrasto, ele cura com 7 dias. Os outros produtos da linha da Vermeister é 20 dias. Tá? Ok. Então é importante frisar isso aí. A gente tem um outro produto chamado Waze também. Quando você aplica Aquatenax e ele, também tem resistência química. É um produto de alto tráfego também, só que aquilo que eu já falei no outro podcast que eu participei aqui. Sim. O transtorno é tão grande, restaurar um piso de madeira, que a melhor coisa é você aplicar o top. Poxa, o benefício, né? É o benefício, você já vai ter que desocupar a residência, você vai ter que fazer uma manobra grande para poder restaurar o piso de madeira. Aplica o que é de melhor para você demorar mais tempo ainda para restaurar. E aqui é o que é de melhor. Então, tem que valorizar não só o produto, mas o profissional que é o restaurador. Que tem os raspadores e restauradores, né? E que segue todas as normas e todos os processos passo a passo. Então, assim, quando você vai ter um orçamento para restaurar o seu piso, certifica a empresa, o produto a ser aplicado, tem vocês também o suporte técnico, né? Dá uma assessoria se haver necessidade. Então, você tem todo esse respaldo, porque aquilo que você acabou de falar, poxa, é um investimento considerável. Você tem que se planejar. Se você está morando, desocupar os ambientes, deixar tudo liberado.
e, né, para poder fazer todo esse. E você que está querendo fazer um serviço, uma restauração no seu piso, que é algo que dure por muito tempo, porque além do transtorno, você tem todos esses insumos. Então, já que você está pensando num piso que dure aí 15, 20, dependendo se a pessoa tem zelo e cuidado, acho que quanto tempo mais ou menos, André, uma vida útil de por exemplo, um hidro 2K? Para uma residência, se é uma resina, um verniz que é até para tráfego muito intenso, não é? Exato. Não existe, é conforme o cuidado da pessoa. Cada um Sim, tem um zelo a tratar o piso. Vou te falar até pelo diretor da Vermeister, que é o Silvano. sim. No mês 5, no mês 5 do ano passado, tá fazendo um ano, eu tive na casa dele com uma galerinha aqui do Brasil, foram 5 profissionais. A gente foi na casa dele Lá na até, Itália. lá na Itália. Sim. Ele tem Hidro 2K, foi no lançamento. Foi no lançamento quando surgiu o Hidro 2K. O caçulinha ali. O caçula, que É, faz bastante vídeo comigo, também sim. estava lá tal. 20 anos já tem o Hidro aplicado lá. Perfeito. 20 anos. 20 anos na casa dele. E ele fez até questão de mostrar para todo mundo, ó, tá vendo isso daqui, ó? É Hidro 2K, foi no lançamento. Tá Você- aqui aplicado e olha a qualidade do produto. Agora também te confesso, uma outra obra que a gente acompanhou durante um tempo, a Sinagoga da Veiga Filho, Sim. no Higienópolis. O pessoal ali fez o Hidro 2K. Foi uma das primeiras obras no Brasil que a gente acompanhou também. A Ok. aplicação, tudo, a certificação. É, eu acho que depois de uns 3 anos, eu voltei lá para dar uma olhadinha. Já estava judiado. É um tráfego muito intenso ali. Não, Não? O que a que é? O pessoal, a conservação. conservação. Como lá existe aqueles. Tem as festas comemorativas deles e tudo, Sim. tem muita cadeira. Aquelas cadeiras pontiaguda que risca, não riscou o verniz, riscou a madeira, cortou a madeira. Então Nossa. tem bastante risco, mas aonde que você observa que é só tráfego, tá perfeito. Agora, onde que tem, então, são 2 casos Distintos. distintos que mostram como é importante a conservação. Um Tá? outro ponto que é fundamental conservação é nada de supermercado, ou seja, nada de cera acrílica, nada de produtos de alveja, enfim. Quando você tem um piso novo, recém-restaurado, também tem um processo aí para poder passar um pano úmido, tem que esperar um pouco a cura, não é? Não tem que ter a cura? Exato. Todo É, produto aplicado, quando a gente fala, qual que é a cura do produto? 7 dias Hidro 2K. Serve tanto para jogar produto químico, para colocar tapete ou usar limpador. ok. E o limpador adequado. Isso que é Ok? importante Existe um para limpador você adequado deixar a ser seu. aplicado, exatamente. E os outros verniz, no caso da Vermeister, 20 dias. Então tem que esperar 20 dias para usar o limpador. O limpador eu trouxe uma aqui que depois a gente vai fazer a limpeza. É só isso, Só gente, isso. só isso. Nada, por isso que eu falo, nada de supermercado, porque você acaba contaminando. Se investe num verniz de alta tecnologia para você aplicar uma cera, você está completamente na contramão. Exatamente. E aqui, o limpador da Vermeister, ele vem com uma tampinha dosadora, uma tampa para 1 litro de produto. O produto ele é concentrado, tem uma fragrância própria da Vermeister, é um odor que você não encontra em lugar nenhum, é Uma próprio. fragrância. E o poder de limpeza sensacional, é somente isso. A Vermeister tem cera para pisos de madeira também, que é o Hidronet. Sim, Só que também é diluído em água, não forma filme. Justamente, a gente não tem removedor de cera, porque usar cera acrílica é errôneo, é pecado. Tá? pecado, Para é. piso de madeira é pecado. Então você É, tem que utilizar essa cera que é diluída em água, uma fragrância também própria na cera, a própria cera, certo. diluída em água. Só que a concentração é mais. Você começa 5 tampinhas para 1 litro d'água. Eu quero mais brilho. Você pode chegar 1 para 1. 1 litro do produto da cera para 1 litro d'água. Tá? Nesse caso, é quando o piso já está assim, Mais desgastado, mais desgastado. No Tá, entanto, eu tá, não trouxe essa embalagem aqui para tá. apresentar Não, justamente sim. porque quando você utiliza o que há de melhor no mercado, da linha da Vermeister,
você não vai ficar refém com cera. Então eu nem trouxe para me apresentar. Sim, sim, Tá? sim. O limpador é obrigatório. Tem piso de madeira e esse limpador você usa em mármore, Rende porcelanato, bastante isso rende daqui. bastante. Rende Então, é bastante. super simples, funcional, tem Isso, um belo de um custo-benefício e deixa o exato. seu piso sempre limpo, com aspecto Exatamente. novo. Exatamente. Ah, perfeito, perfeito. E eu vou fazer uma pergunta, Sim. André. E quando você vai pegar um piso já antigo, que na casa já tem pets, ou já teve vários pets, e esse piso já teve uma contaminação de urina, aí vai entrar com a raspagem para fazer todos os procedimentos, calafetação e acabamentos. Quando a madeira já está contaminada e quando você vai aplicar o Aquatex ou o verniz, pode acontecer algum tipo de reação ou não? Pelo fato de ser resistente à química, e quando já está na madeira contaminada, de baixo para cima. É um assunto top que você abordou aí. Vamos lembrar o seguinte: Hum, a madeira já está contaminada, é totalmente diferente de depois de aplicada e curada ela receber uma isso, contaminação. já estou fazendo. É uma coisa louca. É, Esse produto tem resistência química. sim, para deixar Se isso bem claro Isso. para o Se eu público. pegar esse pano aqui, jogar É, gasolina aqui, acetona, qualquer produto químico e tá. jogar no piso de madeira e deixar lá, ele vai manchar. Por Vai quê? abafar. O produto tá aqui, ele tá abafado e ele não vai, a madeira não vai conseguir respirar. O produto químico não vai poder evaporar. Não, Aí vai bloqueou. cozinhar a resina e vai marcar. Ah, tá. Primeiro ponto, né? Certo. Aproveitando essa deixa, fiz isso agora, vamos voltar no caso da urina. A madeira já está contaminada. O profissional foi raspar a característica que é fatal. Começou a raspar, o cheiro da urina sobe. Sim. O profissional que está operando a máquina, ele sabe que ali existe ou existiu um pet que mijava frequentemente na madeira. Ele já identificou isso? Primeiro passo que ele tem que fazer, neutralizar aquele ácido que está lá dentro. De que forma? Pegar vinagre, tá? Uns falam vinagre de maçã, outros. Eu já fiz com qualquer tipo Qualquer de vinagre, vinagre. pode ser o mais simplesão. Eu acho que o que eles falam, uns gostam de maçã, outros O de. maçã é orgânico. Eu não entendo muito Tá. disso, tá? Mas eu já Sim. testei com É, todos. Uns falam que de maçã é bom para emagrecer, né? é, Mas é. enfim, eu já Tá. testei com todos. O que você encontrou na prateleira, pegou e levou. Peguei, Tá. exatamente. Aí você dá um banho na madeira de vinagre para aquele vinagre descer e neutralizar a amônia da Isso, urina. isso quando a madeira já está lixada. Depois que a madeira está Toda lixada. lixada ou só o desengrosso, a primeira lixa? Independente. Eu É, faria, é. depois da primeira lixa, que a madeira Está tá áspera, bem, bem aberta, aberta. a É. junta limpa para poder Boa, para penetrar. poder penetrar. Exatamente. Aí depois você vai vir com um selador. Corre o risco ainda de aparecer esbranquiçado? Sim, porque a urina, para chegar nesse ponto de subir o cheiro, ela cai muitas vezes. Às vezes Sim. pode estar enraizada na fibra da madeira. Então É. não tem jeito. O Aquatenax, ele segura. E já cansei de ver o profissional aplicar o Aquatenax não esbranquiçar. Aí quando ele aplica o verniz, fica branco. Aí dá uma reação. Isso, aí dá uma reação, mas aí depois você espera um tempo, pode ser um dia, 2 dias, uma semana, volta a coloração normal. Nossa, interessante. Ah, É. excelente dica, hein, do vinagre. Mas o vinagre é fatal. Eu atendi uma ocorrência, acho que foi semana passada, do Rafael, lá de São José dos Campos. Certo. Aconteceu isso daí e não teve jeito, porque o profissional não aplicou o vinagre no início. E Hum, estava muito enraizado. Aplicou o verniz, ficou esbranquiçado, a cliente não quis esperar, raspou de novo. aí Aí, fizeram. aí fez esse processo, só que jogou uma vez só, o piso já estava calafetado, já Ah, estava já polido, tava. não entrou direito, É. amenizou, ficou bem melhor. Melhorou tipo 80%, mas aí a cliente ficou insatisfeita, pediu para raspar de novo e aí resolveu, acho que na terceira raspagem. Nossa, maravilha, É, maravilha. Então, assim, o hidro, ele tem resistência também, uma coisa assim, rodinha de cadeira, né? Porque tem muitos escritórios, isso também acaba com o tempo marcando, né? o produto ele tem aquela resistência no qual uma cadeira de rodinha, aquilo que eu já deixei claro para o telespectador aí, que a cadeira de rodinha, o Hidro 2K vai resistir àquela cadeira de plástico, aquela rodinha bem mais safada, né? É, Que a maioria das cadeiras é que assim, tem, é. porém o desgaste é prematuro. Você pode, depois vai durar 5, 10 anos,
Mas aonde existe a cadeira constante, vai ter um desgaste maior do que os outros. Comparado, Sim, que eu canso de ver, não tá. dura 6 meses da concorrência. Você chega onde tem um produto aplicado, depois de 6 meses já está a marca da cadeira. Né? Então, comparado a isso, resiste, já fiz teste, já fiz vídeo, e infelizmente não tem como a gente testar aqui, né? Vai ter que. É Mas só é com o uma tempo. amostra que você pode arrastar a cadeira de rodinha aí que não acontece nada. E o hidro é um verniz fácil para retoque, Top, renovar. top. Tem uns Posso benefícios aí, né? total para conservação, naturalidade, principalmente o nosso fosco. O pessoal que está olhando aí e vendo, eu quero um produto fosco. Por que você deve usar o Hidro 2K? Ele é grau 10 de brilho. Para vocês entenderem, todo fosco da concorrência é grau 20. Quanto maior o número, mais brilho tem. Certo. Da concorrência é 20, esse é 10. O nosso Velvet, que é o nosso Naturale, que parece que não aplicou nada, ele é grau 5. Então ele é muito próximo do 5. O 5. Então o pessoal usa muito ele. E existem da concorrência até o extra fosco, só que é muito mais caro. E o nosso não, é padrão. Esse aqui já é o padrão. O nosso fosco é extra fosco. Então já se torna praticamente um extra fosco. Exatamente. Posso dar uma notícia em primeira mão aqui para você Sim, no Brasil? somos Assim, privilegiados então para poder ter essa notícia aqui no podcast. Então segura essa aí. É, Você que é arquiteto, engenheiro, profissional, quer um produto totalmente natural, mês que vem, no mês 6, está chegando no Brasil, Hidro Agora. 2K, mês que vem, Hidro 2K Atmosfera. O Atmosfera é um Hidro 2K com resistência química, você aplica a Aquatenax, vem com ele, Sim, ele é grau 5 de brilho. ou seja, é natural. Totalmente natural. Mas você já tem o Velvet, que é o Sim. natural. Ok, só que existe uma característica. Você que não sabe, fique sabendo. E os profissionais já sabem que todo produto natural, você fica refém do limpador, que ele encarde muito fácil. Porque ele deixa meio áspero a madeira. Com a Fica meio porosidade aveludada, aberta, aveludado. né? Isso acontece com o Velvet da Vermeister também e com todos. É a característica. Agora, com o Hidro 2K, resolveu isso. Aumentou a resistência, aumentou a facilidade de limpar e totalmente natural. Parece que o verniz não tem película. Quando você passa a mão, você vai sentir. Então ele vai assim, não vai ficar nesse aspecto aveludado, com uma característica, vai com ficar textura. igual verniz. Vai ficar igual o verniz. Vai ficar igual o Nossa, verniz, excelente. totalmente natural, não muda nada a cor da madeira. Excelente, hein? Mês que vem tá aí. Já foi lançado no mês 4, a Vermeister lançou para o mundo inteiro no mês 4, mas como demora até chegar, né, o trânsito aí, mês que vem bacana, tá aí. tipo, a gente pode falar sobre ele também. Vamos fazer uma demonstração com ele também. Que com toda a mesma resistência, tudo igual. Tudo igual. Grau No 5 natural. de brilho, totalmente natural, Hidro 2K Atmosfera. Nossa, excelente, excelente. E aí o hidro, que esse finício, assim, que, meu, é o topo da pirâmide, acho que em relação a tudo, não é? Ele é um produto tão... quem tiver um dia interesse de conhecer ou ver mais, na central lá da Vermeister, no centro de treinamento, ele é um produto que a gente aplicou no cimento queimado, nos banheiros que é cimento queimado, em deck, que a gente, de uma certa forma, não recomenda, porque não é certificado. Mas o profissional já pegou tanta segurança, eles aplicam até em deck, principalmente o fosco, porque ele não altera a cor da madeira, é grau 10 de brilho, ele fica tão natural, só que eles aplicam sem base, dá 3 demão do verniz direto. O produto resiste uns 2 anos tranquilamente. Então é excelente para áreas ou imóveis que bate muito sol. Sim. Né? Às vezes tem os lances de escada que é tudo de vidro e sol intenso ali e a gente poder ter um verniz que também acaba tendo uma resistência boa. Uma resistência boa. Só um lembrete aí técnico aí. Sim. Só aqui no podcast do Atur que você acaba tendo essas informações, hein? Exceção disso que ele falou, qualquer verniz que tenha resistência à luz solar, filtro solar, na madeira de perobinha e a outra madeira, esqueci o nome dela. Garapeira. Na madeira garapeira, ela escurece. Oxida bem. Oxida pra caramba e não sai. Dependendo quantos anos ficou recebendo sol, você pode raspar o quanto quiser, que a madeira não muda a cor. Aí onde ela não tá pegando sol, ela tá clara. Aonde ela
pegou sol, ela fica escura. E aí você raspa, raspa, raspa. Se for uma incidência de sol muito longa, aquilo você pode raspar quanto que for que não muda, fica a mesma coisa. A perobinha oxida fácil e a garapeira. O tauari chega, nem tanto, né? Como ela já é clara, essa madeira aqui, como ela Sim. já é clara, ela puxa mais para amarelado. Sim, Mas as principais é perobinha a e garapeira. perobinha e a garapeira, onde tem sol, incidência, ela muda a coloração. Quem já não foi tirar um tapete ali, e aí quando vai remover, aí você vê a marca. Exatamente, exatamente. Nós estamos tratando o quê? De material orgânico, então cada espécie de madeira Exato. tem uma Tem uma reação. reação, Né? exatamente. Reação tanto a essa Exatamente. oxidação, resistência, tem umas que tem mais fibra, dureza, enfim, tudo, a madeira é bem complexa, né? Exatamente. E quando chegar no final aí do podcast, vocês não podem perder, porque tá aqui, a gente está conversando, E já o tá produto tá evaporou, já fazendo. evaporou o que a A gasolina. gasolina é mais rápida, a gasolina já evaporou, a acetona tem um pouco ainda, e o álcool em gel evapora, não evapora, ele fica ali e demora. E no final do podcast a gente vai fazer esse teste para vocês. Exatamente. E um detalhe, deixa eu já Hum. que a gente nem comentou, né? Me É. permita. Sim, fica à vontade. Eu trouxe aqui um secador de cabelo, Hum. porque, como eu falei anteriormente, às vezes acontece do produto ficar muito tempo, ele atingir a primeira camada ou a segunda ou chegar até na base. E para ele se regenerar, leva de 2 a 24 horas. Pode ficar um sombreado. Sim, Então eu trouxe o secador justamente para não ficar dúvida na audiência, acelerar a secagem processo pra de um poder- sombreamento para voltar. Eu preciso fazer isso com o secador toda vez que cai o produto? Não. Eu estou acelerando para vocês verem o resultado final, entendeu? Do produto e poder sumir uma possível sombreado aí. nossa, perfeito. Então, nada melhor do que demonstrar para vocês a real Na prática. situação na prática. Legal, legal. E André, a Vermaster também tem não só a linha de verniz, mas você também tem outras áreas, né? Outras linhas de produtos também. Só para dar uma pincelada, Sim. pessoal que não está muito familiarizado com a Vermaster, ela está aqui quanto tempo no Brasil? No Brasil a gente está 8 anos aqui. 8 anos, legal. 8 anos. E lá é na Barra Funda, correto? Barra Em São Funda. Paulo. A gente está dentro da Casa do Raspador, da JK Casa do Raspador. É uma loja especializada em piso de madeiras e tintas. O centro de treinamento ali está ali dentro. Na Casa do Raspador eles fazem distribuição de multimarcas. Tanto a linha da Vermeister, Sim. quanto outras linhas também para piso de madeira. Perfeito, legal. Então, conforme o profissional, enfim, ele tem Sim. essa. Na Casa do Raspador, o profissional pode encontrar locação de equipamento, venda de máquina, locação das máquinas da Vermeister. A Vermeister tem uma máquina orbital para fazer acabamento na madeira perfeita. Perfeito. Quem estiver olhando essa madeira fala, nossa, que acabamento perfeito. É porque a gente fez com a orbital da Vermeister, as lixas tela. A gente tem novidades, tudo que existe lá fora, a gente tem dentro da Casa do Raspador, novidades, tecnologia. Tem a linha também de ureia e formol. Ou seja, de A a Z. quando o profissional ou o cliente que chega lá na loja, ele vai estar bem assessorado, passando todas as informações conforme a sua necessidade. Total. Tirar dúvidas, algum problema que a gente pode solucionar. A gente sempre está disposto lá e eu costumo dizer, a gente é 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uau! Parabéns. Agora você me deixou curioso. Existem situações que não conhece, que vê às vezes na internet, que muitos imaginam que uma máquina de lixar é algo simples de manusear, de poder ter o processo, porque eles vê assim, vídeos, um profissional trabalhando e acha que pode dominar aquela máquina e alguns vão lá na aventura, não é? De querer alugar a tua máquina, os equipamentos lá. Vou falar mais uma vez, que eu já falei no podcast antigamente, e vou falar agora novamente. Turma, arquiteto, engenheiro, cliente final que tem um piso para restaurar. Contrate mão de obra especializada. Não se debruce no preço, porque vocês vão se dar mal. Não existe raspagem em piso de madeira, existe restauração, o trabalho, o nome, a nomenclatura é restauração.
Não é simples, não é passar uma lixa. Um profissional que opera uma máquina daquela tem que ter conhecimento. Não adianta você ser pintor ou ser marceneiro. Se você tiver uma vocação e uma perseverança, você vai conseguir trabalhar com a máquina, com o discão, porque isso está dentro de você. É você ser aquele profissional que consegue se adaptar, mas é exceção isso. E não é só para restauração, é para várias coisas. Sim. Então, você tem um piso de madeira, contrata um profissional adequado, não desvalorize essa mão de obra, porque é um trabalho de restauração. Você tem que ser qualificado para você não contratar aquelas pessoas que chegam lá, vende uma coisa, aplica a outra, aplica esticado demais, não dá pós-venda, não dá suporte. Comece a perceber se um profissional está cobrando, um exemplo, Eu ia X falar isso. e o outro está cobrando M, Se não tiver vá nessa. discrepância de valores. Total. E quanto maior transparência do profissional passar, ó, a gente tem essas linhas de vernizes, as características, tempo de cura, passando todas as informações Tudo. possíveis, nossa, você vai estar bem assessorado para ter uma tomada de Total. decisão, Total. né? Total. Porque tem profissionais, entre aspas, que não têm nem conhecimento do que está no mercado, mercado que você está sempre inovando, tecnologia, não acompanham, né? Às vezes fazem até treinamento, você convida e muitos acabam nem indo, né? Para poder se Exatamente. aprimorar. Não é todo profissional que gosta de se qualificar, porque eles sempre têm dentro dele que eles sabem de tudo. Isso não são todos. Eu estou falando que uma boa parte tem essa característica. Então você tem que selecionar mão de obra qualificada, gente que quer fazer a diferença, porque com tudo isso, quem vai sair beneficiado é você, que vai contratar. É você, arquiteto, engenheiro, a sua obra de alto padrão, é aquela coisa que você precisa dar aquele tchan para entregar com excelência. Porque o piso de madeira é o acabamento, é a pintura, é os detalhes final. Sim. Então você precisa contratar um cara desse para dar um tchan na tua obra. E é uma das últimas etapas da obra, é o cronograma final. Exatamente. Então, tem toda essa atenção. E depois de escolher uma mão de obra qualificada, um profissional top, vem com a Vermeister. Sucesso no acabamento. E além disso, de tudo que a gente falou, que você também comentou, muitos não têm pós-venda. Se acontece ter alguma ocorrência de uma obra, eles irem lá de dar um suporte. Eu canso de falar nos treinamentos da Vermeister, gente, entregou a obra do cliente, liga depois de uma semana, um mês, ficou satisfeito, limpador, usa vassoura de crina de cavalo, tá precisando de um espanador, uma mop, isso tudo, a pop, os limpadores, a Vermeister tem dentro da linha, não para... Lógico que é para vender também, a gente estamos ali para atender, a gente busca a venda também, mas para fazer o pós-venda, para deixar o cliente monitorado e tirar qualquer possível erro que ele possa cometer. Aí ele vai lá, terminou um piso, passa no mercado, compra uma polvar, não pode nem não falar a marca, compra uma cera qualquer, um negócio que não é adequado e estraga o piso. Não foi nem assessorado para isso. Aí depois, com o tempo, ele fala, nossa, eu fiz um piso, gastei tanto dinheiro e botou a perder. Aí também não vai reconhecer o erro, né? Mas também tem o erro do profissional que não fez o pós-venda. Então, tudo isso conta, tudo isso conta. E quando termina o acabamento, você falou a cura de 7 dias, aí sim que pode proteger o piso com papelão do lado, com a patiliza pro chão, se for né? O hidro 2K, se for as outras resinas da Vermeister, 20 dias. 20 dias. Isso. Certo. Porque sempre tem uma finalização de pintura, tem os últimos remates do... Exatamente. Certo. Exatamente. E eu vou falar uma boa, ninguém respeita, viu? Esses prazos, eles passam tudo, mas aí fica a critério deles, porque eles não têm prazo. Geralmente, quando entra o piso, já não tem prazo na obra, né? Você já está no limite, entendeu? Já estourou todos os prazos, aí entra o restaurador para executar e já está no limite, né? Do pessoal acabar entregando a obra. E o mais engraçado de tudo, que às vezes você faz acompanhamento técnico ali com um profissional. Às vezes o erro não está com o profissional, está com o cliente. Sim, a gestão de obra, muitas vezes. Porque você acompanha, explica tudo, a pessoa contrata sabendo o tempo da obra, o que tem que fazer. Aí quando chega do meio para o fim,
aí já quer falar que tem que terminar amanhã, aí que depois de 3 dias vai cobrir, e sendo que você explicou tudo. Você falou, "Ó, mas não te falei, não É. expliquei." Isso acontece com a gente no acompanhamento A técnico. A gente gente manda fica por até numa saia. escrito. Eu caminho essas informações por escrito. E aí acontece o erro de uma parte não faz suporte pós-venda e também uma parte faz e a cliente não entende. Aí bate o desespero, quer passar a carroça na frente dos boi e aí já Nossa, aí viu. vira aquela loucura. Existe os dois lados aí. Existe os dois lados. Não é tão simples, mas a gente vai. Mesmo tendo um verniz de alta tecnologia, os riscos são menores. São menores. São menores. Exatamente. São menores. Sempre a opção. Se você pode optar, se você tem condição de optar pela resina de alto padrão, opte, porque no final é satisfatório. É como você, quem aqui nunca comprou um carro, na hora de comprar, fala, eu não vou querer com tal acessório porque é R$ 3.000 a mais. Aí depois comprou, aí depois fala, puta, eu deveria ter comprado aquele com aquele acessório que está fazendo falta. É igual. Às vezes você fez todo aquele transtorno, toda a restauração, tudo. Opte por uma resina top de linha para não ter problema. Eu acredito que teve já muitas situações dessa de se arrepender e depois, né? Sim, Porque sim. aquilo que a gente fala, você fez um piso, depois de você tá morando com os móveis, criança pequena, É complicado, nossa, é querer for complicado, é mexer, complicado. faz a coisa Complicado, certa, complicado. investe num excelente profissional de poder dar todo esse O suporte. profissional é mais que 50% da decisão correta. Porque não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter inovação, equipamento, que se você for. não tem um profissional adequado. Adequado. O cara que calafeta com um calafeto PU, o cara que faz um polimento bom, o cara que faz as aplicações Que corretas. faz todos os processos Tá ali corretos, tudo meu. bonitinho. Então, não esqueça disso. Vá nessa linha de raciocínio, não tente economizar. Uma diferença existe. A pessoa está cobrando 1,2, você acha por 1, Se tiver 1,3, você ali acha por 1,1. algo ali que tá na média. Na média. Agora, coisa muito diferente, você vai Desconfie. cobrar. Com certeza. Você, Economia de material, os ver antigos falam, você produto. vai comprar gato por lebre. Gato por lebre. Isso não só na nossa área, mas tem que ficar atento com tudo. Exato. Pessoal, tá chegando a hora. Tchan, 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 tchan. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo para a gente já começar a ver como ficou esse verniz depois de todos esses produtos químicos, álcool gel, acetona e gasolina. A gasolina já percebi que evaporou. A acetona já está começando também a querer dar uma evaporada. O álcool gel você pode deixar quantas horas aí ele vai Ele ficar. é espesso, ele é grosso, ele demora não tem muito como. tempo. Exatamente. E a tua ideia, como que é? Assim, você vai passar um pano? Eu vou pegar o limpador da Vermeister, vou tirar aquele resíduo sólido que fica, né? Essa cristalização. Vou secar com o secador de cabelo para poder o que adentrou na primeira demão poder evaporar mais rápido e mostrar o resultado. Meu, a gente está mostrando isso na prática. Eu penso que ninguém fez isso ainda na prática. Um podcast desses aqui, você não encontra, porque aqui a Piso Arte mostra tudo. A gente fala exatamente o que acontece em relação a verniz, todos os processos, tira dúvidas, ou seja, a Piso Arte patrocina para poder ter essas informações para chegarem em vocês. Então, é muito importante que vocês que são apaixonados por madeira se inscrevam no canal, ative o sininho, porque são informações extremamente importantes para vocês terem tomado de decisões assertivas e não cometer erros. Então, isso é muito importante. E aqui a gente vai demonstrar exatamente esses produtos químicos em cima de uma placa, que na verdade são assoalhos de tauari, peças de 10, que a gente fez um painel, remetendo a um piso mesmo, de verdade, com a tecnologia aqui do verniz hidro 2K. Lógico que tem o Aquatex, que são componentes que tem que ter esses processos todos, que é a seladora, para poder o André mostrar para vocês como vai ficar aí, se vai estragar o verniz, se vai ter reação, se vai enrugar, se vai manchar, vai mostrar tudo isso para vocês. Ao vivo. Ao vivo, aqui. Vivo.
É isso aí. Top demais. E a gente, como já está finalizando, então está chegando a hora de começar Vamos já a começar já mostrar. aí, porque para dar tempo até de secar e mostrar o resultado. Perfeito, porque se você, por exemplo, como talvez tem situações que fica um pouquinho de sombra, porque está evaporando, então você trouxe o secador O para acelerar. secador para Então, acelerar. perfeito. Você acha que já podemos mexer com Podemos, isso? podemos. Tá, então vamos mostrar para vocês. A placa está aqui, ó. Vamos, ó, vai começar, ó, tá vendo? Essa marca aqui é o acetona. A gasolina que jogamos aqui, ó, já evaporou. E ao ver, não estou vendo exatamente nada de reação. Gasolina aditivada ainda, você colocou, né? E o álcool gel está aqui, já está até escorrendo. Então, vamos passar para vocês essa resistência química. Vamos começar primeiro o limpador. Vamos borrifar o limpador para tirar o excesso. Você tem um microfone aqui para você. Não precisa. Não? Tá. E tem um perfume bem agradável. O odor da Vermeister, ele é um odor bem gostoso de sentir. É uma fragrância própria da Vermeister. Da gasolina não tem nada ainda. Bem. Eu quero mostrar primeiro. Né? Coisa quase nada, imperceptível. Mas primeiro eu quero mostrar que tem uma marca aqui, ó, de acetona, uma sombra. Tem uma marca aqui do álcool em gel. Só que você passa o dedo, não está queimado, está lisinho, não está enrugado. É aquilo que eu expliquei. Pode ter atingido a primeira demão, mas o produto vai se regenerar. E de que forma vai acontecer isso? Eu vou acelerar com um secador. No dia a dia, não tem necessidade de você passar o secador. É só você aguardar de 2 a 24 horas, que ele vai sumir. Aqui eu vou fazer para não ficar dúvida. Agora vem o secador. Barulho aí. Pode ser a gasolina? Ainda tá. E André, a gente está percebendo que todas as marcas de manchas praticamente sumiram, né? E você está com um secador, né? Exato. Aqui o que eu fiz? Eu acelerei a secagem do produto, porque provavelmente atingiu a primeira ou a segunda camada. Não consigo aferir, mas atingiu uma camada. E aquilo que eu falei anteriormente, ela demora de 2 a 24 horas para se regenerar. Então eu usei o secador para poder acelerar esse processo. Então, assim, a perspectiva ideal é esperar aí pelo menos um dia para o outro. Um dia para o outro para você. A realidade isso. Ainda pode ter algum sinalzinho mínimo, que às vezes na contraluz se perceba, mas ele ainda vai se regenerar. Total, mas se você passa a mão, não está rugoso, verniz perfeito. Não enrugou, não esbranquiçou. Nada. Não ficou nenhuma assim, dano na película do verniz, lisinha. A gente pode observar ainda algum mapinha, algum detalhe que você tem que olhar meio de lado. Contra a luz. Isso, mas ele vai se regenerar ainda. Por que eu solicitei para o amigo assinar? Justamente porque se houver dúvida, está aqui, ó, datado e assinado pelo Atur. 24/5/2025, às 13h06 que a gente iniciou isso. E agora, qual o horário que nós estamos? Agora, 14h29. 14h29. Então, a gente teve esse período curto, mas com uma eficiência do que a placa, o verniz não teve danos. Exato. Maravilha. Isso é formidável. Passar pessoal. Você já teve alguma ocorrência de algum dano no seu verniz com álcool gel ou urina de PET, produtos químicos que você não soube como resolver isso e quer mais informações, como é o ISO 2K em relação a tudo isso?
Mande as perguntas que a gente responde. Se você tiver dúvidas, de onde que você é, que cidade, a gente encaminha tudo isso para vocês. Porque junto aqui, a Piso Piso Arte, com o André Rosa da Vermassa, a gente pode passar muitas informações que vão te ajudar bastante, independente de que cidade ou região do Brasil, né? Exato. Ou até de fora. Porque a Vermaster ela é uma multinacional, está em quantos países? 65 países. 65 países. Então, segue a gente para vocês terem todo esse acompanhamento, informações técnicas aqui no podcast da Piso Piso Arte. Agradeço muito, André, por ele poder demonstrar isso na prática, a reação que não teve do verniz em relação às químicas. E passou tudo isso para vocês com um verniz E do 2K da Vermeister. Ah, maravilha. E no finalmente aqui posso te presentear, meu amigo. Eu agradeço, muito obrigado. Um presente, uma camiseta comemorativa de 50 anos da Vermeister. E mais um boné. Onde que eu coloquei o boné? Aí, pessoal. Marca fortíssima, 50 anos. Mais um boné. Muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Para você poder aqui passar para o público, queira também entender mais. Né? E lembrando que você, quando tem a embalagem, tem o QR Code, você tem todas as informações e ficha técnica do produto. E ficha de segurança. E ficha de segurança e tudo mais. Então, é isso aí. Segue a Piso Piso Arte para que vocês acompanhem, tenham todas as informações, não só profissionais, gestores de obra, vocês que querem restaurar seus pisos de madeira, com informações extremamente importantes. É isso aí, um grande abraço, até o próximo episódio. Continua aqui. Vermeister.